Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando para o Brasil. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste e com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Boa noite, casa cheia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o jornalista Matheus Leitão. Essa é a segunda edição desta temporada do projeto Sempre um Papo, uma iniciativa patrocinada pela Caixa, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Bem, com muita honra, muita alegria, que eu posso chamar aqui meu amigo, o escritor, filósofo originário, líder indígena, não apenas de sua etnia, Krenak, mas reconhecido como liderança por inúmeros povos, membro da Academia Brasileira de Letras, autor dos livros O Futuro é Ancestral, A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Mais do que tudo isso, um sábio do nosso tempo, Ailton Krenak. Olha quanta gente que tem aqui. Pois é, tá cheio. Livros. Ó, seu microfone aí, mestre. Ailton, em um dos seus livros você diz que o... Matheus, deixa eu dar boa noite para eles. Boa noite, pessoal. Olha, eu fiquei pensando, eu estava ali ouvindo o burburinho de vocês. Aí eu fiquei escondido ali atrás daquela cortina, sentindo como a presença de vocês energiza o ambiente. Quer dizer, nossa presença nos lugares cria efeito. Gratidão pelo efeito que vocês criaram aqui. Às vezes a gente fala, a gente precisa nos afetar. Olha, então você veio aqui ver o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou te vendo. Olha, tem tantos amigos queridos aqui que, se eu fosse mexer com cada um de vocês, a gente não ia fazer o encontrão, mas a gente ia fazer uma festa de ficar mexendo uns com os outros, oi, aí e tal. Aí falaram comigo assim, a Dayara mandou falar que ela está aqui. Aí eu falei, puxa, a Dayara está aqui? Se ela ficar falando isso, eu vou falar com ela. Então, vem e canta aqui. Porque ela canta, que é uma maravilha. E desenha, e pinta, e fez uma empena num prédio imenso, com
umas coisas muito bacanas. Então, tá vendo? Ó, eu não posso ficar só fazendo propaganda de alguns sem mexer com todos. Dayara, bem-vinda, bem-vindo todas vocês. Que maravilha. Agora o Matheus vai me moderar, tá bom? Matheus? Como se isso fosse possível. Boa Matheus, seja moderado. Eu preciso aprender a me comportar quando me convidam para fazer uma fala sobre livros e eu invento de falar sobre tantas coisas, porque quando nos encontramos, o que acontece é isso. Nós nos afetamos, não é isso? A gente provoca um ao outro. Tomara que eu esteja provocando a vocês para boas visões, boas ideias, boas observações sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Esse encontro do Sempre um Papo, para mim, ele tem sido uma oportunidade de eu circular em vários lugares. A pretexto de falar de livro, eu falo, na verdade, do que eu trago no meu coração. Então, boa noite. Viva! Gratidão a vocês. Minhas amigas, meus amigos. Viva! Estou moderado agora. Ó, eu prometi nas rádios aqui de Brasília que eu ia te fazer uma pergunta, então já vou começar com ela, tá bom? Que é o seguinte: você diz nos seus livros que os rios cantam e falam para você. Eu queria saber o que eles dizem. Nossa, Matheus, essa pergunta você podia fazer ela lá no final, quando a gente estivesse mais assim, cúmplices uns dos outros. Invocar os rios, a invocação dos rios é um rito que permite a gente, pelo menos, aproximar do que ele fala, dessa voz do rio, as águas, né? Bom, quando fala em rio, tem um rio ancestral que me cobre de sentido, que é o Uatu. É o Rio Doce, aquele rio que chamam de Doce. O filho do Dorival Caymmi, eu acho os dois tão incríveis que eu misturo o nome do Danilo com o Dori. Então, um dos dois foi lá na nossa aldeia. E, quer dizer, ele não foi. Quem levou ele foi alguém. Alguém levou uma música dele, uma canção dele, que diz assim: bom, é com aquela voz que os Caymmi têm, dizendo: a água do rio tem medo de gente. A água do rio tem medo de gente. Você consegue pronunciar essa frase com essa voz sua? A água do rio tem medo de gente? Vai. A água do rio tem medo de gente. Quase lá. Tem alguém que consegue imitar a voz dos Caymmi aí? Então, a água do rio tem medo de gente. Essa mensagem do rio para os humanos, para mim, é uma das mensagens que mais corta o sentido dos afetos que nos junta. Porque se os humanos estão causando medo à água do rio, é porque os humanos já passaram do limite de aterrorizar os seus iguais e resolveram também sentar terror no corpo da terra, no rio, na montanha. O rio, ele está mesmo expressando um sentimento de medo dos humanos. Todos os rios. O Atu, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Xingu, o Tietê, coitado.
O Tietê não consegue mais nem dizer quanto sepultamento já fizeram dele, né? E nós seguimos célere, como diz o secretário-geral da ONU, a passos largos para o inferno. Se a gente continuar matando os rios, nós, no meio do caminho, vamos desaparecer. A gente vai desaparecer no meio do caminho. E aquele poeta lá do Vale, daquele mesmo Vale do Rio Doce, lá de Itabira, o Drummond, ele não teria dificuldade de dizer que, no meio do caminho, nós vamos desaparecer. Eu tenho escrito esses textos, esses livrinhos, e os três juntos, eles articulam uma ideia de que nós pensamos que éramos uma humanidade. E fizemos a maior batida ao longo da história com o argumento de que nós somos a humanidade. E, como humanidade, a gente foi pisando duro em cima da terra e em cima uns dos outros. A gente aniquilou povos inteiros. Aqui no nosso continente, então, aqui no nosso continente, a gente quase que matou todo mundo. Nos últimos 100 anos, esse todo mundo que sobreviveu conseguiu se erguer, trazer suas cosmovisões, trazer suas narrativas, trazer suas memórias que a gente invoca como memórias ancestrais. Ora, quando eu era 30 anos, por aí, aquela faixa de idade que eu pintei meu rosto no Congresso, eu ainda não atinava com a potência que seria essa década para os nossos povos, as novas gerações, espalhar essa cosmovisão de que nós podemos invocar os ancestrais, que existe uma memória que não é a que está no museu, nem escrita em lugar nenhum. Essa memória é ancestral pela sua natureza transcendente, porque ela é subjetividade pura, não tem registro, mas ela tem a potência de nos jogar para cima das situações de opressão e de quase desistência de nós mesmos. Então, tomara que essas memórias que nós podemos invocar coletivamente, e é bonito porque não é uma única comunidade, um único povo que pode afetar, que pode convocar essa memória. Somos todos nós. A primeira vez que eu insisti em público, Mateus, com essa ideia de memória ancestral, as pessoas perguntavam, mas são só os povos originários, são só os povos indígenas, os quilombolas, que podem invocar uma memória ancestral? E aquela gente que já viajou o mundo, que já itinerou o mundo? Vai ver que a Nurit está por aí. A Nurit escreveu um texto maravilhoso dizendo que o encontro ele se dá no meio do caminho. É o meio do caminho, sendo que eu faço uma parte desse caminho andando e alguém faz a outra parte do caminho andando, e o meio do caminho é esse lugar que a gente se encontra. Ele exige esforço de cada parte para a gente chegar a algum lugar, para esse encontro. E eu tenho o sentimento, pelo menos no meio de tanta coisa esquisita que nós experimentamos, eu tenho o sentimento de que as pessoas não indígenas são capazes de invocar essa memória ancestral quando decidem que vão fazer. Então, eu animo vocês a isso. Ouvir a voz do rio, da montanha, olhar ao meio do caminho e pensar se a gente vai conseguir ir além do caminho, desse meio do caminho. Se a gente vai conseguir transpor esse meio do caminho, porque ele implicaria em mudar o nosso modo de habitar o mundo. Se a gente continuar habitando o mundo do jeito que nós estamos, a gente vai sucumbir no meio do caminho, como humanidade mesmo.
Outro dia alguém falou, nossa, Krenak, mas você é tão catastrófico. Eu falei, é que vocês ainda não viram ninguém jogar uma bomba nuclear em cima da Ucrânia. Mas tem um cara com gatilho armado. Tem um outro esmagando a Palestina. Viva o povo da Palestina! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Então, viva também outros povos que são silenciosamente esmagados, porque nós vivemos uma abstração de humanidade tão absurda, tão fraturada, que nós somos capazes, inclusive, de escolher de uma mortandade imensa qual parte do sofrimento nós queremos ressaltar e qual a gente quer silenciar. Nós silenciamos sobre coisas gravíssimas, e talvez a mais apavorante dela seja a gente silenciar sobre o ordenamento do mundo instituído a partir do medo. Criar medo. Fazer com que a gente tenha medo. Que a gente tenha medo de uma bomba, que a gente tenha medo, sei lá, de um raio, que a gente tenha medo do raio que os parta, que a gente tenha medo. Foi o Mia Couto que fez uma crônica muito recente sobre o medo e sobre como o medo é ardilosamente distribuído, cuidadosamente difundido e animadamente estimulado pelos governos. Os governos, as corporações, essas coisas que andam invisíveis por aí. O Chico tem aquelas canções tão bonitas dele, que ele fala de coisas que a gente não vê e tal. Agora, eu acho que o repertório dele está colando nessas coisas que a gente vê, nesses fantasmas que ficam por aí, assombrando e que são produzidos intencionalmente por uma máquina de devoração de mundo, que são as corporações e a mercadoria. Aquela mercadoria que fez o Davi Copenau dizer que já existe uma sociedade da mercadoria e que nós somos. Ele enxerga essa grande multidão de gente que nós somos no planeta como parte dessa sociedade da mercadoria, que nós estamos mais afetados com a mercadoria do que uns com os outros. Ele tem um jeito de expressar o humor dele que é tão original, Mateus. Ele disse assim, eu estava olhando como os brancos são agarrados na mercadoria, como que eles são apaixonados pela mercadoria. Eles têm tanto amor pela mercadoria que, se tiver o carro deles e a namorada deles, e alguém passar e roubar a namorada, ele não liga. Mas, se levar o carro, ele fica louco. Então, esse jeito de um Yanomami observar a sociedade da mercadoria é muito interessante. Alguém pode falar, nossa, mas essa ideia de um carro e uma namorada é muito chauvinista, é muito patriarcalista, é muito qualquer coisa ista, mas, na visão de alguém que viveu dentro da floresta, compartilhando tudo, ele olha esse mundo onde a mercadoria se sobrepõe à pessoa, ele fala, é a sociedade da mercadoria. Eles vivem pela mercadoria, não vivem pelos afetos. Não importa se você tem uma namorada, um namorado, alguém, um filho, alguém que você podia amar. Você já botou esse amor seu numa outra coisa, que é a mercadoria. E isso podia fazer a gente pensar onde é que nós estamos botando o nosso amor. Onde que eu ponho o meu amor? Eu ponho o meu amor em quê? Em qual coisa? Em que mercadoria? Será que eu estou querendo um foguete para ir para a Lua? Um foguete para ir para a Lua? Chico, um foguete para ir para a Lua. O Drummond fala desse foguete para ir para a Lua, para Marte,
para o sol. Diga uma coisa, Krenak, você... por que você chama o Drummond quando você está em parafuso? Você diz isso também em um dos seus livros. Olha, eu esqueço disso. Bom, esse microfone aqui é incrível, né? É de fazer entrevista. E o Drummond passou a vida inteira me antecedendo, dizendo que a mineração, o garimpo, estava comendo as nossas montanhas e matando o nosso rio. Ele falou isso 100 anos antes de mim. Ele falou isso 50 anos depois. Ele falou isso quando ele chorou, lamentou a destruição da sua Itabira. Sua Itabira, né? A Itabira dele. Porque, quando ele era menino, Chico, só tinha Itabira, não tinha um mundo. Depois é que ele viu que tinha todas essas outras coisas incríveis. E a mineração pegou o quintal da casa dele quando ele era criança. Ele viu aquele monstrengo chegando e depois ele viu aquele monstrengo crescendo. Isso, para um menino que nasceu na mesma região que eu, onde o Brasil inaugurou a siderurgia, né? Começou a coisa lá. Na década de 40, o Brasil, para se alinhar com o propósito de guerra dos Estados Unidos, abriu a siderúrgica naquela região. E minério, e ferro, e tudo, e estrada, e aquela ferrovia passando em cima da nossa cabeça dia e noite, ela tornou essa coisa espiritual do Drummond, não só comigo, mas com as pessoas que têm memória e que habitam aquele vale calcinado pela mineração, aquele vale torturado pela mineração. E tem um elogio sobre essa coisa da gente ter mineração, da gente vender minério para caramba, da gente vender muita soja, da gente vender qualquer coisa. Então, parece que o nosso barato mesmo é a mercadoria, vender coisa, arrancar montanha, picar montanha, fazer farofa de montanha. E isso é o Drummond me inspirando. De vez em quando baixa um Drummond em mim e eu começo a atualizar o xingamento. Em vez de eu xingar com aquelas velhas palavras, eu xingo com novas palavras. Então, é sempre bom lembrar do Drummond. Eu costumo dizer que o Drummond é o meu escudo invisível. Quer dizer, ele é meu escudo invisível porque, às vezes, eu nem estou falando um poema dele, nem estou invocando, literalmente, um texto dele, mas eu invoco a atitude dele de passar a vida inteira xingando essa gente que resolveu comer a terra, né? Essa maquinação do mundo. O Zé Miguel Wisnik, vocês sabem como é que ele é genial, ele foi lá em Itabira porque ele queria sentir o que o Drummond sentia. Porque ele queria ver a obra do Drummond, mas ele queria analisar, ele queria comentar, ele queria trazer para nós uma leitura do Drummond que nos pusesse na pele dele. E essa maquinação do mundo, essa máquina do mundo, é uma ideia que o Drummond teve e que eu acho tão rara, é uma poesia tão rara. Talvez alguém que está vivendo hoje tragédias na África, na Europa, que estão perdendo seus territórios, perdendo sua humanidade, alcancem também esse sentido de observar o nosso modo de estar na Terra como uma maneira de devorar o mundo, a máquina de devorar o mundo. Aquela ideia do trem, o maior trem do mundo. Então, é quase que conciliar uma visão da infância, uma visão de criança,
com a fúria desse mundo adulto que quer comer o planeta. Curioso que aquela menina Greta se animou de encostar lá na praia lá de Gaza e correu o risco também de levar um tiro, um esmagamento, depois de já ter denunciado que o mundo dos adultos rouba o futuro da próxima geração. Eu acho que nós vamos acabar tendo vergonha de ser adultos. Ao invés da gente ter essa orgulhosa atitude de ser o mundo adulto, essa mitologia do mundo adulto, a gente vai passar a desconfiar dele, ter vergonha dele, porque ele rouba o futuro de quem vem depois. Não tem coisa mais miserável do que uma camada imensa da humanidade roubando o futuro daqueles que vêm depois, daqueles que eles estão, às vezes, tão romanticamente, falsamente românticos, são chamados de nosso futuro. Abordam as crianças e a infância dizendo eles são o nosso futuro. Tem hora, gente, que eu escuto esse tipo de frase que não dá. Dependendo de onde essa frase sai, ela deveria ser silenciada, porque essa frase é de uma mentira tão absurda que ela vai instituindo uma condição cínica dos adultos, que é de dizer que as crianças são o futuro de alguma coisa. O futuro, só falta eles completar. O futuro que a gente roubou são eles. A gente podia convidar uma lista grande de personagens públicos para que eles dissessem esse jogral. Né? Eles são o nosso futuro que a gente roubou deles. Uma frase mais ou menos assim, esquisita. Eles são o nosso futuro que a gente roubou deles, porque o futuro só pode ser deles se a gente parar de reproduzir o mundo adulto. E eu acho que a maioria das pessoas que tem mais de 30 aqui concorda comigo que o mundo adulto realmente está difícil. E o mundo adulto ativo, aquele mundo adulto que opera o sistema, que está dentro da economia, que faz essa máquina andar, realmente esse mundo adulto ele está envergonhando geral, seja nos Estados Unidos, na Europa, aqui, em qualquer lugar. O mundo adulto podia dar um tempo. Aquela ideia da Greta de não ir na escola quinta e sexta, a gente podia decretar que quinta e sexta o mundo adulto devia ser desligado. Desliga o mundo adulto, quinta e sexta. Paralisa eles, um raio paralisante, daqueles do Flash Gordon, de Guerra nas Estrelas, uma coisa dessas incríveis que esses adultos fantásticos gostam de ficar fazendo foguete para ir para o espaço. Então, a gente podia estar dizendo, então, de quinta para frente, eles levam um raio neutralizante e ficam apagados. E, eventualmente, um dia, a gente não deixa eles voltar. Eu inventei isso agora. Sei disso. Não tem nenhuma dúvida. Bom, Krenak, a Constituição foi um momento importantíssimo para os povos indígenas, né? Veio o agro aqui também, naquela época, lutar para evitar a vitória dos povos indígenas. Eu digo que foi uma vitória porque a própria Sônia Guajajara sempre diz que existe o antes e o depois da Constituição, né? Mas o auge daquele momento foi quando um jovem indígena subiu no parlatório do Congresso, pegou genipapo, passou no rosto, e era impossível não sentir aquilo que você estava dizendo com aquele ato, com aquela sua fala tão poderosa. Neste momento agora, eu queria falar para o Ailton Krenak de agora, né, que está vendo, né, o PL da devastação chegando e tentando acabar com o licenciamento ambiental no Brasil, né?
Isso já foi passado no Senado, está na Câmara, há uma luta que está sendo disputada, uma luta política, mas fica aquele sentimento de que talvez um governo não consiga evitar que isso passe no Congresso. Eu queria saber como você vê esse momento que o Brasil passa, com a possibilidade de termos um retrocesso de mais de 40 anos na questão do licenciamento ambiental no Brasil. Mateus, o Ailton, que fez aquele gesto, olha admirado para trás e fala, puxa, aquele rapaz tinha coragem. O Ailton de hoje olha e fala, puxa, ele podia não estar vivo na sequência daquele gesto, porque ele estava cercado pelo Centrão. O Centrão são esses caras que estão aí esmagando o país, destruindo tudo, querem acabar com a legislação. Eles não conseguiram, legislação ambiental, eles não conseguiram fazer isso dentro do debate da Constituinte, mas, feito uma matilha, eles saíram, foram para o fundo do quintal, arregimentar a força para depois, ao pegar a gente no caminho. E, bom, olhar a história como uma fábula também ajuda, né? É por isso que tem fábula. Era uma vez uma burguesia furiosa que tentou impor uma ditadura duradoura, que sequestrou, prendeu e quase matou a mãe do Mateus, que matou um monte de gente. E eles limparam a cara, tiraram o sangue, vestiram gravata e foram para Brasília. E assumiram o Senado, o Congresso e os tribunais. Era uma nova ordem que, naquela antiga terra de ninguém, tinha se instituído como política. E eles queriam devolver para o povo a democracia. Então, eles ligaram a máquina de mobilização e chamaram para a gente fazer as diretas já. E depois eles disseram, vamos eleger presidente. E depois eles disseram, vão eleger Congresso, mas eles estavam o tempo inteiro controlando a máquina de produzir efeitos políticos, e mesmo durante a Constituinte eles conseguiram marcar quais eram os capítulos que eles iam rasgar depois. Já estava marcado. Esse da mineração em terras indígenas, eu assisti o episódio grotesco dos senadores negociando que eles iam deixar aprovar aquele artigo, aquela cláusula, aquele princípio que está lá no 231, 232 da Constituição, eles iam deixar ficar assim, o subsolo, né, o uso do solo, subsolo e tal, ele vai ser objeto de legislação específica. O Congresso vai decidir depois como é que nós vamos comer isso. Agora nós não vamos comer, não, deixa aí. Aí o seu Lobo ia passando, aí foi, os meninos foram jogando pedacinho de pão, e o Lobo foi atrás, e o Lobo foi ficando forte, e o Lobo virou e falou assim, para que esse papo de democracia? Não precisa mais, não. Vamos para cima desse povo aí? Vamos. Então, sem licença ambiental, sem fiscalização, sem nada, sem qualquer coisa, e também sem comissão de ética. A gente vai ter uma comissão de ética, mas o negócio dela é ser um esgoto aqui dentro, que some tudo aqui dentro. Essa comissão de ética vai sumir com atiradores, bandoleiros, pistoleiros, gente que foge para fora do país e vai difamar o país ganhando grana em Miami, agentes da CIA. Está fora de moda. Não, tira esse agente da CIA, bota outra coisa mais moderna. Então, essa fábula, gente, é só uma fábula. É só uma fábula. Eu não sabia de nada. Eu só escutei isso. Não, eu nunca vi. Eu não me chamo Genésio. Ailton. Se vocês verem alguma coisa parecida com essa fábula sendo revelado em alguma comissão, em algum tribunal, em algum julgamento, vocês têm que entender que não há nenhuma semelhança, nada a ver uma coisa com a outra. Então, é isso. A nossa Constituição
ela foi o tempo inteiro hostilizada, maltratada, eventualmente rasurada, e eles gostariam agora, na verdade, de rasgar ela com os dentes. Então, essa gente sem vergonha, que reclama a Constituição como um documento, eles são tão canalhas que eles são capazes de rasgar ela às escondidas. Mas também são capazes de afrontar a gente, rasgando ela publicamente. Eu vi um desses chefes de partido, um desses donos de partidos, esses partidos de bolso, dizendo: nós somos uma máquina. O senhor dizendo: nós somos uma máquina. E eles vão passar com essa máquina em cima da gente. Disso que eles chamam de povo, que eles convocam de vez em quando para dar o voto para eles. Houve um tempo em que eu acreditava que era possível falar alguma coisa com esse povo e dizer para ele: povo, cuidado com aquele cara lá. Depois eu descobri que o povo é surdo. O povo é surdo e, às vezes, ele faz igual aqueles 3 macaquinhos. Ele fica surdo e repete tudo de novo. E vota errado. É exaustivo ficar falando que as pessoas votam errado. Mas também é exaustivo a gente dizer que as pessoas não param de jogar pet na água, no rio, no mar, nos oceanos, e não param. Então, parece que os sapiens, essa nossa espécie, os sapiens, como espécie, ele está assim, meio que extraviado. E não é alguém da humanidade que é ruim, gente. É a tal da humanidade que deu o maior cano na gente. Aquela ideia, né, ideias para adiar o fim do mundo, ali a primeira argumentação minha é de que nós fundamos a ideia de que somos essa humanidade. Compartilhamos durante muito tempo essa ideia de que somos uma humanidade. Mas a gente achou tão incrível essa ideia de ser humanidade e saímos comendo todo mundo, destruindo a vida no planeta e dizendo que nós somos a humanidade. Quer dizer, a gente está reivindicando uma espécie de imunidade para a gente destruir esse planeta na condição fantástica de humanos. E nós somos tão incríveis, e, de certa maneira, a gente não fica longe dos caras que a gente está comentando aqui, o Congresso, a Constituinte e tudo, porque, em massa, em grande multidão de bilhões de pessoas, nós somos capazes de reproduzir a mesma violência que eles, em pequenos grupelhos, fazem e aplainar a realidade dos humanos ao ponto da gente produzir uma declaração universal dos direitos desses humanos. Desses humanos. Não do passarinho, da árvore, do rio, da montanha, não, é desses humanos. Esses humanos são loucos por direitos. Eles são loucos por direito e devoram o direito de tudo. Então, é uma fúria que me faz imaginar que, como espécie, a gente deu errado. E aquela pessoa que disse: nossa, mas você é catastrófico, eu disse: bom, já que está todo mundo tão otimista, deixa eu ser catastrófico. Porque eu vejo um otimismo tão incrível. Por onde eu ando, eu vejo um otimismo na Califórnia, eu vejo um otimismo na fronteira do México com os Estados Unidos, eu vejo otimismo em Israel. Aquela coisa linda. Hã? Em Lyon, agora, quando você esteve lá, você também viu otimismo? Olha, você está querendo me pegar, né? Mateus, eu me senti tão estranho sendo celebrado num lugar tão longe, né? Será que o pessoal sabe disso? Bom, conta um pouquinho desse negócio. Conta aí. Em Lyon. Lyon. Vocês sabem o que aconteceu, né, gente? Eu tive quase que buscá-lo lá na França, porque ele recebeu todas as honrarias, virou cidadão de Lyon e, enfim, estava lá nesse lugar na França, né,
que falam que é o berço, né, da civilização. Até queria que você comentasse sobre isso. Se no berço da civilização, que eu não reconheço muito assim, depois que eu fui na Argélia, eu vi o tanto que tivemos alguns problemas com os franceses. Essa humanidade, essa humanidade que sai dali e vai lá na Argélia matar todo mundo. Exato. Então, é incrível. E é uma coisa maravilhosa. Mas eu fiquei muito feliz. E você merece todas essas honrarias que recebeu. Eu não sei. Mas, Mateus, eu me senti como se eu estivesse num conto fantástico. Eu achava que era tudo desproporcional. O ano passado, eu fui informado que a Prefeitura de Lyon tinha me nomeado como cidadão de Lyon. Eu não estava lá. Aí eu disse, mas eu não estava lá. Eu não vi. Não, eu escutei. Alguém leu. Eu não mexi. Não corrigi, não editei, eu não fiz nada. Ah, então você não estava lá em Lyon? Não. Lyon. Então, aí eu pensei, puxa vida, você pode declinar de uma homenagem dessa? Alguém me disse, olha, homenagem não pode ser constrangimento. Gente, pode anotar essa frase. Homenagem não pode ser constrangimento. Se alguém tentar homenagear vocês algum dia, vocês se sentirem assim, que é bullying, não vai. E parece que está na moda agora você homenagear as pessoas. Você quer sacanear alguém, você homenageia ele. Aí, eu disse, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus. Aí eu pedi para um coletivo que tem lá na França, pessoal de teatro, das artes e tudo. Eu falei, será que vocês podiam ir lá receber essa homenagem? Não, não pode, é pessoal, é você que tem que ir lá. Eu falei, não dá, não. Então, vamos adiar, ele não está aqui, vamos adiar e vamos esperar um dia que ele venha aqui. Foi assim o acordo. Eles ficaram esperando que eu fosse um dia à França. Eu nunca tinha ido à França. Vocês conhecem a história do carneirinho que estava no alto de uma colina? Ele ia beber água no riacho, no alto da colina, e estava lá o carneirinho bebendo água no alto da colina, chegou um lobo. E o lobo falou, é você, carneirinho. Você que suja essa água aqui. O carneirinho, não, eu sou tão jovem. Não, sou eu não, eu venho aqui e tal. Então é o seu avô, seu pai, seu avô. O carneirinho, não, eu acho que não, meu pai também não. Então não foi você, carneirinho, não foi seu pai, não foi seu avô? O carneirinho, não. Aí o lobo, nhoque nele. Tem situações que não adianta você se explicar. Pois bem, eu preciso, então, dar um jeito. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito. Então, viva Erasmo Carlos. Eu falei, deixa eu ir lá. Vou lá. Vou encarar esse negócio. Eu fui a Lyon numa turnê, que era Paris, Lyon, Paris e outro lugar, Dijon. Dijon eu visitei uma ocupação. Quando eles me disseram que eu ia visitar uma ocupação, eu falei, oba, o MST chegou aqui? Claro, né? Na França, uma ocupação. Aí fui na ocupação, falei, quero ir nessa ocupação. Gente, foi a visita mais importante para mim. Foi a visita que mais me despertou algum sentido
de que a gente ainda pode fazer alguma coisa, não em escala ampla, não no país inteiro, não no continente inteiro, não no mundo inteiro, mas que a gente pode começar a fazer o exercício que se chama mitigação. Quando a gente já perdeu a batalha, a gente precisa arrumar uns lugares onde a gente cria refúgios. Essa ocupação em Dijon é um refúgio que as pessoas urbanas criaram na terra, se envolvendo. Eu fico falando que as pessoas têm que ouvir a terra, escutar a terra, deitar na terra, rolar na terra e tudo. Eles estão fazendo isso lá. Há 15 anos, eles ocuparam 8 hectares de terra, foram ameaçados por despejo, a polícia foi lá, o juiz também, igual aqui. Despejo, 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 a prefeitura mandou despejo. Essa prefeitura que me deu o título, queria despejar eles e tudo. Então, assim, eu peguei e falei, peraí, mas eu estou indo na ocupação e vocês estão me dando título de cidadão? Qual dos dois que eu fujo primeiro? Aí eu fui na ocupação. Eu percorri os 8 hectares andando junto com o povo que cuida desse território, e eles me contando como é que eles tomaram aqueles hectares, um por um, a cada ano. E 8 hectares? É isso? Então, foi bom, porque senão o pessoal não sabe o que é 8 hectares. 8 hectares. Você acha que vai daqui até o aeroporto ou não? 8 hectares. Vai daqui até a torre. 8 hectares. Então, esses 8 hectares, gente, está todo terra preta, está todo há 15 anos manipulado só com práticas de horta. Não é nem a agrofloresta, porque eles não querem transformar aquilo, eles não podem transformar aquela área tão pequena em floresta. Então, eles querem transformar aquilo em produção de comida. E você só come coisas maravilhosas. Vocês iam pirar se vocês tivessem comido a feijoada que eu comi lá, sem carne. Porque para você comer uma feijoada que não tem bicho nenhum lá dentro, é uma experiência reeducativa para nós que somos todos devoradores de outros organismos. Porque a gente come tudo, né? A gente fala que os outros estão comendo na terra, mas também a gente come. A gente come porco, galinha, vaca, cabrito. A gente come qualquer bicho que passar na frente da gente. A gente come tudo. A gente come tartaruga, a gente come macaco, a gente come tudo. Come, come, come. A gente come. Aí eu cheguei num lugar onde a primeira anúncio foi: aqui não entra nada que é derivado de nada, tipo queijo, manteiga, não tem isso aqui não. E ovos. E um ovo. Que ovo? Ovo é de alguém. Aí, então, assim, não pode, não pode, não pode. Os visitantes ficaram assim, olhando, nossa, como é que nós vamos comer? Os dias que a gente esteve lá, a gente teve tanta comida boa e saudável que eu acho que foi uma reeducação para aquela turma estranha que chegou ali, tipo, não pode comer queijo? Né? Porque para os franceses não poder comer queijo deve ser meio difícil. Mas não pode. Não tem esse negócio de queijo aqui, não. Então, eu não podia comer queijo, não podia comer carne nenhuma, mas podia comer aquela lista imensa de itens cultivados o tempo inteiro, fresquinhos, que você vai lá e pega e come. No começo, a cidade de Dijon achou que aquele pessoal era doido, que eles estavam criando problema com a polícia e tal. Tem 15 anos, eles comemoraram os 15 anos, fizeram uma festa, e a população da cidade aderiu ao longo do tempo, a ponto de não caber mais gente da cidade ajudando lá dentro. Então, eles apoiam politicamente, sustentam a posição dessa comunidade, dessa comuna, e lá dentro eles não fizeram uma ocupação para ir morar lá dentro. Eles fizeram uma ocupação para cuidar da terra. Eu gostaria muito de ver uma ocupação aqui no Brasil que o objetivo não é morar lá dentro, que é cuidar daquele lugar. Vocês perceberam a diferença de uma mobilização para ocupar um lugar e encher ele de casa, encher ele de sistema sanitário, encher ele de calçada, reproduzir a porcaria urbana
dentro daquele lugar que a gente diz que a gente está cuidando. Então, quando a gente ocupar um território, a gente deveria primeiro fazer um pacto de restauração daquele território para a terra, e não para os humanos ir lá enfiar mais um bairro lá dentro. As nossas ocupações, geralmente, elas atendem ao princípio do interesse exclusivo dos sapiens. Os sapiens que comem tudo, ocupam um lugar e comem também. Então, assim, a ocupação não deveria ser para expandir o modo errado de habitar a Terra. A ocupação deveria ser uma experiência diferente de estar na Terra. Ocupação. Então, olha, fiz o maior elogio ao pessoal lá de Dijon, e já falei que o pessoal de Lyon me deu esse título de cidadão de Lyon. Eu não sei o que eu vou fazer com esse título, gente. Porque diploma você pendura na parede. Agora, título de cidadão, você faz o quê? Né? Tudo bem. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Lyon, 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 Lyon. E tá bom. O pessoal da produção... Eu não vou morar na França. Aê! Tudo que queremos. Gente, bom, vocês viram o que eu fiz aqui, ó. Olha, tinha um monte de perguntas. Já já eu vou passar para perguntas para vocês. Mas também queria lembrar para o pessoal que está vendo a transmissão ao vivo no Instagram do Caixa Cultural, que vocês também podem mandar pergunta para lá, que eles vão escolher perguntas. Mas eu queria fazer 2 perguntas rapidinhas aqui para você, Krenak. Que é o seguinte, você disse em um dos seus livros, você estava até falando dos animais aí que a gente come e tal, que uma das coisas que te ensinou sobre limite foi um coice que você levou. Você levou um coice e aí você aprendeu que nessa relação com os animais você precisava existia uma coisa chamada limite. E eu queria saber de você se você poderia contar outras experiências que você teve, não só com animais, mas com a natureza, que te ensinaram esse tipo de sentimento, limites ou outros sentimentos. Depois eu queria fazer mais uma pergunta. Tá? Pode falar primeiro essa, eu não vou demorar muito, não. Bom, para eu começar meu letramento sobre respeitar limite do outro, um animal maravilhoso, uma fêmea, uma égua, que vivia junto com nossa família, ela se chamava Natureza. Olha, Natureza. Ela era muito bonita, ela tinha o pelo todo branquinho e ela era manchada. Ela tinha aquelas manchas grandes, cinza, muito bonita. E ela estava comendo palha e sabugo de milho, e os meninos descascavam o milho e jogavam sabugo. Eu peguei um rastelo, essa coisa de puxar a palha e tudo, e fui passar o rastelo. Ela estava comendo, e fui passar o rastelo debaixo dela. A hora que eu passei o rastelo, puxando o rastelo bem atravessando o meio do corpo dela, e fiz o movimento de sair, ela me deu um coice no estômago, bem dado. Pau! O menino subiu e caiu, meio desmaiado, no terreiro. Foi aquele auê, né? Tipo, morreu. E eu senti que eu tinha ficado sem ar um tempo, mas aquele breve instante me ensinou que tem um limite para a gente se relacionar com o outro. A gente não pode sair atropelando tudo que está ao nosso redor. Desde um cavalo, um animal de porte grande, até a mania que nós temos. Você está passando assim, tem as formigas corredeiras estão passando ali. É instintivo. Se a pessoa tiver calçada, ele vai e pisa em cima. Para quê? Para que você tem que meter o pé em cima de uma carreira de formiga? Só para sacanear as formigas? Se você fizer isso com um animal grande, ele devolve para você. A formiga não vai poder devolver para você. Então, é esse lugar daquele que não pode devolver a nossa ofensa, é que deveria ser o limite da relação da gente com o outro. Se você
faz isso com a formiga não pode reclamar? Você que tem que reclamar. Você reclama pela formiga. Quando é que nós vamos aprender a reclamar por aquele que nós não queremos que seja abusado, ofendido, sacaneado? Além de reclamar só de nós mesmos. Ah, eu perdi não sei o quê. Ora, a gente vive o tempo inteiro reclamando do que a gente perdeu, mas nós andamos por aí negligenciando a monumental perda que tudo ao nosso redor tem, e é a água, a montanha, o rio, a floresta. Então, eu não me canso de dizer que nós estamos comendo as montanhas. O Drummond falava isso. E a gente está comendo muito mais. Se vocês olharem o relatório, aqueles relatórios de final de ano, de negócios, vocês vão ver que o Brasil é o maior exportador de minério de ferro do continente americano inteiro. Somos nós. A gente exporta minério de ferro para a China, para tudo quanto é lugar, para a Europa, para o mundo inteiro. A pergunta é o seguinte: será que o Brasil não tem outra coisa para fazer se não vender em pedaços o seu próprio corpo? Porque um território é corpo, corpo, território. Quando as mulheres marcharam sobre Brasília, antes da pandemia, nosso corpo, nosso território, que mobilizou não só as mulheres camponesas, mas também as margaridas, todas as mulheres, todo mundo que estava aqui, o mulherio que estava organizado naquele período, pós-golpe da Dilma, por aí afora, marcharam sobre Brasília, nosso corpo, nosso território. Essa declaração do corpo-território, ela tem um alcance tão maravilhoso, ela tem um alcance tão potente, ele não podia ser ocultado, esquecido. Ele deveria ser o tempo inteiro vibrar essa declaração de nosso corpo, nosso território. Então, nós não podemos deixar vender pedaços do nosso corpo como commodity. É uma espécie assim de uma decisão de picotar esse nosso território, seja na forma de solo agrícola, água, minério, madeira, e vender. A pergunta é: quem autorizou a venda? Muito mais importante do que a gente ter eleições, gente, seria importante a gente ter um plebiscito que decidisse se pode vender o Brasil ou não, porque estão vendendo na maior cara dura. E as corporações estão se entupindo de dinheiro, e tem uma ingenuidade que acha que nós vamos bombar, que a gente vai ser um país rico. Nós vamos ser um país rico pra caramba. E a gente pode habitar depois um buraco, porque a gente vai ter vendido tudo, então a gente pode habitar um buraco. Um encontro de literatura não deveria ser tão crítico assim, né? O que você acha? Eu acho que tem que ser, sim. Mas não vamos ler nenhum poema, nada? Olha, eu ainda tinha uma pergunta assim, né? Tipo, olha, nós estamos aqui vivendo um momento que nós temos um governo impopular, que tem passado por uma dificuldade na popularidade, mas o problema é que o governo anterior queria destruir a democracia brasileira, como nós estamos vendo e vimos essa semana no julgamento. Né? Uma reflexão sua sobre isso seria muito bom. Mas, como eu estou tendo que finalizar, para passar a pergunta para vocês, eu queria voltar para os rios. E os rios... Os rios. Os rios. Aqui no Cerrado, né, que é o berço das águas, muitos rios estão sendo maltratados, exauridos. Eles vão sendo exauridos, porque com a água de superfície está sendo bombeada para produzir, nós estamos exportando água também, né, Matheus? Sim. Quando exporta soja, está exportando água. Sim. Quando exporta minério, está exportando água. Então, parece que essa água invisível ela vai sumir do nosso alcance, ela vai para o lençol freático. Depois já estão pegando o aquífero também, já estão extraindo águas subterrâneas. Eu que vivo à margem de um rio que foi calcinado pela mineração e que vai ficar pelo menos 100 anos
sem correr água naquela bacia de Rio Doce, apesar de muita gente ter dito, não, com muita tecnologia isso vai limpar, já limparam um rio em Seul, já limparam um rio não sei o quê. Tá, limparam. Em algum lugar, em alguma situação excepcional, recuperaram um corpo d'água. Mas isso não deveria ser pensado como modelo para os países que estão em processo constante de exaustão das riquezas para vender para fora, vender para os outros. A Coreia não vende um pedaço do país deles, por isso que eles recuperaram um rio que passava dentro de Seul e tornaram ele de novo potável, um rio vivo. Mas foram bilhões de investimento. Aqui, o que acontece é que os rios são exauridos e gente leva bilhões fazendo essa exaustão dos rios. O movimento do caixa é diferente. Você continua achando que os rios vão continuar e nós não? Os rios vão continuar em outros termos. Esses de superfície que nós conhecemos, eu não sou a primeira pessoa que fala isso, tem o pessoal que trabalha com os rios, eles informam que, se a gente continuar nessa batida, a gente vai chegar à década de 40 com a maioria dos corpos d'água de superfície todos envenenados, com metal pesado, com mercúrio, com outros venenos, inclusive o veneno do agronegócio. Eles passam de aviãozinho jogando veneno, eles não põem uma cortina para o veneno não cair no corpo d'água. Pelo contrário, esse veneno está empesteando lagos, mananciais, nascentes e tudo. Essa conta ela vai ser apresentada para alguém que não participou do assalto. Os assaltantes eles terão morrido ou fugido para Miami. Assim, eu fico muito mobilizada e agradeço assim de todo o meu coração. Ao mesmo tempo, fico também pensando sobre esse lugar da vida útil, assim, né, do medo, esse lugar que contamina os rios, contamina a gente, contamina tudo, né? E quando lhe escuto, sou povoada assim de um grande amor, né, que vem das suas palavras, da sua pessoa, e fico pensando assim, gostaria de lhe perguntar sobre essa força que encanta o mundo, que encanta os seus passos e encanta a gente aqui que está recebendo, né? Enfim, tem um vídeo que o senhor produziu com o Grupo Selvagem que se chama Tempo e Amor, e eu amo profundamente esse vídeo. Quem não viu, nossa, vejam, é muito especial. E, enfim, queria saber um pouco do senhor sobre esse encantamento. Obrigada. Meu nome é Luíse. A água ensina quase tudo o que a gente precisa para contornar os obstáculos, se expressar em disposição amorosa com tudo, porque uma água, ela não quebra a pedra, a água contorna a pedra. Ensina muito a gente a contornar aquelas coisas que podiam adoecer a gente, que podiam enlouquecer a gente, que podia fazer a gente sair assim querendo matar todo mundo. A água acalma. A água faz isso. Obrigado, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui na frente. Em nome da Caixa Cultural, primeiramente, bem-vindos, Ailton. Né? Ninguém está te vendo aí atrás, mas pode perguntar. Tudo bem. Obrigado. A pergunta vai ser a seguinte, olha. Soy Teodora
é o nome do perfil, né? Gostaria de perguntar como ele vê o uso das narrativas indígenas nas artes. Eu vejo como uma novidade surpreendente, bem-vinda, que eu não imaginava que fosse acontecer, porque essa minha observação sobre fim de mundo já considerava a possibilidade da gente desaparecer sem experimentar isso. Então, assim, o mundo não acabou no século XX. A gente entrou no tal do século XXI. Nós estamos atravessando esse abismo sensorial, que é o século XXI, onde as artes indígenas conseguem fazer furo no muro, conseguem entrar em lugares totalmente imprevisíveis. E alguns desses seres que pegaram essa trilha, um deles que eu quero celebrar é o querido Jaider Isbel. O Jaider Isbel, que pessoa maravilhosa. O Jaider era tão genial que ele não aguentou ficar aqui na Terra. Isso é uma outra questão também. Tem pessoas que vibram uma sensibilidade tão intensa, gente, que não aguentam viver a baixaria que é a humanidade. Fora de brincadeira. Eu, quando conheço algumas pessoas que têm esse grau de sensibilidade, eu fico pensando, caramba, como é que essa pessoa vai se mover num mundo tão desgraçado? Porque não adianta vocês virem dizer para mim que o mundo é um lugar legal, né, gente? Ou vocês querem soltar aquele... Como é que é mesmo? Um beautiful world. Beautiful world. Como é que é o nome daquele incrível? Louis Armstrong. Então, solta um Louis Armstrong aí. Então, assim, um beautiful world. Então, só naquela poesia daquela canção é que a gente pode dizer que esse mundo é bonito. E a outra parte desse mundo que é bonito e que é invisível é aquele que é chamado de natureza. Como ela é invisível, ela é maravilhosa. É esse organismo maravilhoso que eu não sei de onde que a gente inventou de chamar ela de natureza. Chamar esse organismo maravilhoso de natureza. E é a única maravilha que existe em tudo, no cosmos. É a maravilha. Essa que nós predamos. Quer dizer, o que existe de mais maravilhoso, a gente preda. É uma fúria que quer promover a feiura do mundo. O mundo é belo, mas tem uma fúria que quer produzir a feiura do mundo. Então, a arte indígena, personificada em algumas pessoas de curta duração, passaram por aqui e deram uma luminosidade tão grande que hoje a arte indígena está nas galerias do mundo, gente. Está na Bienal. Eu acho que a querida Dayara está por aqui. A Dayara e o Jaider, e o Denilson, e toda uma geração, o coletivo Runiquim, o coletivo Macu, dos Runiquim, os artistas Runiquim, e Yanomami, Yawanawá, essa gente de vários lugares que eram ocultos até 15, 20 anos atrás, explodiram em cores, em imagens, em imaginários, compartilhando cosmovisões, coisas indizíveis em arte visual, em artes plásticas, em escultura, em pintura, em desenho, em performance. Quer dizer, é como se de algum lugar maravilhoso, esses povos que ficaram sem voz durante tanto tempo, decidisse, assim, magicamente, dizendo, vamos invadir as galerias. Vamos para tudo quanto é museu, vamos para o MoMA, vamos para o Cartier-Bresson, vamos para tudo quanto é lugar. Porque o Joseca Yanomami, as obras dele estão em quase que tudo museu e galeria importante do mundo.
estão no Japão, estão na Europa. Então, eu acredito que nós estamos vivendo, é como se fosse um renascimento de um termo emprestado, renascimento, mas é como se estivesse acontecendo um renascimento desse fantástico imaginário que articula cosmovisões, visões transcendentes, mágicas, e que são capazes de recriar mundo. É uma coisa mágica. Vai ver que a última vez que isso aconteceu, sei lá, tenha sido quando Picasso foi passear na África e descobriu que podia copiar os africanos. Só que esses nossos originários não estão copiando ninguém, eles estão viajando no cosmos e trazendo esses presentes que a gente vê espalhados por aí. Tem mais uma pergunta aqui, por favor. Boa noite, Krenak. Stefan Zweig, que tem um livro chamado Brasil, País do Futuro. E esses tempos atrás, eu perguntei para o Raoni, eu te faço essa pergunta. Qual o futuro dos povos indígenas do Brasil? Você acha que é o país do futuro ou não? Boa noite, obrigado. Sabe a ideia de uma canoa? Nós estamos todos na mesma canoa. Quando a gente alerta o risco da canoa rachar, afundar, alagar, é todo mundo. Então, se a ideia de Brasil... Tem um poema do Drummond que você vai lendo distraído, ele falando de coisas incríveis, de repente abre uma frase que é assim: onde Brasil? Aí você olha, onde Brasil? Um texto que não conduz a essa pergunta, onde Brasil? Ele fez essa pergunta lá pelos anos 50, por aí. Então, é bem capaz que o Drummond já tenha desconfiado que essa ideia de invenção do Brasil é uma ideia. Não existe isso. Viu, Chico? Fica pensando que tem Brasil. Você fala como se existisse. Não, isso é uma invenção, tá bom? Tira isso da sua cabeça. Lá, ó. Gente, vamos para a última pergunta. É a última, Alexandre? Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos. Vim com meu uniforme direto da escola do IFB. E queria perguntar para o Krenak o que a gente poderia fazer em relação à juventude, porque percebo que a gente tem muito excesso de tela, de tecnologia, e a gente tem perdido o nosso contato com a nossa ancestralidade, com as nossas raízes. O que a gente pode fazer como juventude, alguma prática, que ajude a gente se conectar com essas raízes? Obrigada. Essa pergunta, Gabriela, ela é uma pergunta que eu acho que está afetando hoje todo mundo, no planeta inteiro. Um amigo que tem um filho de 12 anos me contou a semana passada que eles estavam em pânico em casa, porque o menino não sai dessa tela para nada. E ele viu isso como um adoecimento grave. Aí eles tentaram tirar dele, deu uma briga. Então, quer dizer, vai dar briga. Se a gente decidir que vamos separar esses corpos infantil, juvenil, essa criançada desse aparato, a gente vai ter que pensar muito como faremos isso. Talvez a gente esteja diante de uma crise tão grave quanto a ideia de meio ambiente. Se a gente conseguir sair dessa ideia automática de que a gente habita o meio ambiente e o nosso corpo está separado de tudo, se a gente conseguir sair dessa absurda fixação, talvez a gente consiga também nos perguntar o que fazer com a sua geração e com esse menino
de 12 anos, de 10, porque a crescente captura desses de 4, 5 anos também, de todo mundo que está aparecendo no planeta, é uma captura imediata. Caiu no chão, está capturado. Então, a gente tinha que ver como que a gente se livra desse drone maldito, né? A gente podia inventar uma história tipo o drone maldito e a gente tentar escapar dele. O drone maldito é todas essas telinhas, essa peste toda, essas plataformas, essa malandragem. Tem gente que acha que o que está acontecendo é uma espécie de convulsão dentro do capitalismo. Então, uma convulsão, o monstrengo está em convulsão, o alien está se desdobrando. Então, de dentro do alien vai saindo essas coisas, esses monstrengos, que captura a nossa capacidade de conhecimento e que produz sofrimento. A gente vai ter que sair dessa. Vamos ter que sair dessa. Eu não sei como. Quem dera que eu soubesse dizer, pega essas coisas e joga fora. É bobagem. Não vai jogar fora. Essa espécie de... Quando você lê, quando você acompanha as mitologias, quando você acompanha as narrativas míticas, e mesmo quando você lê os gregos, as histórias dos gregos e tudo, você vai ver que tudo ia bem legal até que acontece um episódio qualquer, alguém fura o zóio do outro. Então, sempre tem uma tragédia grega no caminho da gente, além da pedra. Tem a pedra e uma tragédia grega. Então, nós vamos ter que pensar, gente, como que a gente vai se livrar desse hipercapitalismo que vai querer se meter na nossa pele a ponto de enfiar um chip na gente. Isso não é ficção científica. E tem um bando de tarados pensando como fazer esse chip se estabelecer no nosso corpo, fazendo uma seleção de quem eles querem plugar e quem eles não querem plugar. Quer dizer, eles vão fazer aquela história de fazer viver e deixar morrer. Eles não vão matar ninguém. Eles vão fazer viver o que querem e deixar morrer quem eles não querem. Esse hipercapitalismo, ele é uma coisa que está assolando globalmente o planeta desde que foi anunciado o evento da globalização. Eu não pensei que eu ia tocar num assunto tão feio desse, mas o que acontece é o seguinte, Gabriela, a economia, isso que chama de economia, essa conversa da economia, do teto de gasto, de não sei o quê, de pega isso, pega aquilo, soma aquilo, tira, cobra, tal, juro, incentivo, pá. Essa doença da economia, ela é uma espécie de epidemia global que conseguiu sobrepor o discurso da economia em cima de qualquer outro conhecimento. O discurso da economia justifica destruir Gaza, bombardear a Ucrânia, matar todo mundo, expulsar estrangeiro e criar um inferno astral geral, tudo por causa de economia. Economia. Economia é a religião do planeta. O outro nome dele é capitalismo. Então, essa desgraça do capitalismo, ela empesteou a mente humana de uma maneira tão terrível que a maioria dos melhores cérebros que a gente tem estão empregados na Microsoft, no Facebook, ou em alguma outra porcaria da Tesla, ou algum outro X qualquer coisa. Então, assim, os melhores empregos do planeta estão a serviço da destruição da nossa experiência como humanidade, no sentido da criação dos afetos. A gente tem que saber disso, que nós estamos sendo convocados a adorar o Deus do capitalismo, entendeu? Porque não tem nenhum país do mundo hoje que escapa a essa peste. Antigamente a gente tinha, não, porque tem o bloco soviético, o bloco não sei o quê, tem o bloco Cacique de Ramos. Então tinha esses blocos que não eram capitalistas. Mas a peste do capitalismo entrou em todos os blocos.
Outro dia, um economista chinês muito gentil disse que a diferença entre a China e os Estados Unidos é que lá na China a economia está submetida ao aparato do Estado e que nos Estados Unidos a economia governa e o governo não manda nada, é subjugado. Aquela ideia do filhinho do Elon Musk mandando o presidente calar a boca na sala da Casa Branca revelou bem quem manda, né? Não tem democracia, não tem pessoas representativas, não tem nada, isso é papo furado, é a grana. Então, chega um cara cheio de grana e manda o presidente ser presidente, desativa o presidente, liga o presidente, desliga o presidente. Aquela ideia que nós tínhamos até o final do século XX, de que a gente podia fazer uma revolução e mudar tudo, ela ficou vencida. No século XXI, o máximo que a gente pode ter é guerra de extermínio. Então, assim, não tem que ter muita sabedoria para a gente sair dessa roubada. Ainda bem que nós somos muitos. Então, a gente precisa sair dessa roubada juntos. Gente, eu estou sendo muito impressionado pela Ninguém produção. vai atirar nele agora. Eu já sobrevivi a muita coisa fazendo jornalismo em Brasília, mas talvez não sobreviva a esse evento. Gente, o pessoal está pedindo mesmo para encerrar. Talvez você não sobreviva a esse sempre um papo. Estão pedindo para encerrar, para que você vá para esse... Onde que a gente vai assinar livro? Onde vai ser? Lá fora, gente. Hã? Ler um pouco? Isso, vamos ler. Eu gosto mesmo, eu gosto de uma voz que não seja a minha, lendo esse texto lindo, que abre o livrinho Futuro Ancestral. Vou pedir para o Matheus, com essa voz deliciosa dele, para ler para a gente. Por favor, Matheus. Nesta invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de 7 ou 8 meninos remando numa canoa. Os meninos remavam de maneira compassada, todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles no sentido do que o seu povo, os Yujá, chamam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que o valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, neste lugar ancestral que é seu território, dentro dos rios. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, viva!